Olá pessoal, esse é um vídeo sobre resolução de exercício e esse exercício se refere ao conteúdo da primeira parte da aula 3. A gente vai resolver o exemplo 3.5 do livro, lembrando que nós utilizamos a 8ª edição do livro. O enunciado nos diz na letra A que um amperímetro de Dassoval de 50 mV e 50 mA deve ser usado em um amperímetro cuja leitura máxima é 10 mA. E ele nos pede para determinar a resistência RA. Na letra B, ele pede para repetir a letra A para uma leitura máxima de 1 A. Na letra C, ele pergunta qual é a resistência adicionada ao circuito quando um perímetro de 10 mA é inserido para medir a corrente. E na letra D, ele pede para repetir a letra C para o amperímetro de 1 A. O que a gente precisa lembrar para conseguir resolver a letra A desse exercício? Vamos lembrar lá da nossa aula de teoria. Ela nos diz que quando a gente tem um medidor de Dassoval de 50 mV e 1 mA, isso está querendo nos dizer que quando a bobina do medidor de Dassoval está conduzindo 1 mA, a queda de tensão sobre ela é de 50 mV e que o ponteiro vai ser defletido até a posição final da escala. E na letra A, ele pede para que essa posição seja encontrada, que essa posição esteja indicando uma corrente de 10 mA, já que a gente quer que a corrente máxima de leitura seja a corrente de 10 mA. Então, qual é a resistência RA que vai ser utilizada nesse amperímetro que vai tornar isso possível? A gente também pode lembrar lá da teoria que um amperímetro de Dassoval ele é composto por um medidor de Dassoval em paralelo com um resistor que vai ter essa resistência RA que a gente está tentando calcular aqui. Vamos olhar aqui para a imagem. A gente tem o nosso amperímetro, o medidor de Dassoval, a gente tem o nosso amperímetro que é composto pelo medidor de Dassoval em paralelo com o resistor de resistência RA. Nós queremos que a leitura máxima seja de 10 mA, a leitura máxima desse amperímetro seja de 10 mA. Então, quando a gente tiver 10 mA entrando por um desses dois terminais do medidor de Dassoval, a gente vai ter 1 mA fluindo sobre esse medidor de Dassoval e a gente vai ter 50 mV de tensão entre esses terminais. Se a gente tem 50 mV de tensão entre os terminais do medidor de Dassoval, a gente também tem 50 mV sobre o resistor RA. Isso porque os dois estão em paralelo. E a resistência que vai fluir sobre esse resistor, ela vai ter que ter um valor que seja a diferença entre essa corrente que está entrando aqui e essa corrente que está saindo e que vai fluir sobre o medidor de Dassoval. Então, a corrente que vai fluir sobre RA vai ser igual aos nossos 10 mA máximos menos 1 mA. Então, a gente sabe que essa resistência RA vai poder ser calculada usando a tensão e a corrente. Como V é igual a RI, a gente pode dizer que I é igual a V dividido por R. V vai ser igual a esses 50 volts e I vai ser igual a essa diferença da corrente que está entrando e da corrente que está saindo. Então, a gente tem aqui RA igual a V dividido por I, V igual a 50 mV e I igual aos nossos 10 mA menos esse 1 mA. Então, a gente tem que RA é igual a 5,56 ohms. A letra B pede a mesma coisa, mas com outro valor de leitura máxima. Então, a gente está... A letra B, desculpa. Então, a letra B está nos pedindo para repetir a letra A para uma leitura máxima de 1 ampere. A única diferença agora vai ser que essa corrente aqui que está entrando, vai passar, essa corrente que está entrando, o valor máximo dela vai passar a ser 1 ampere. Então, esse valor de RA, quando a gente tiver esse valor máximo de corrente entrando, vai ser igual a 1 ampere menos o nosso 1 mA que vai estar fluindo sobre o medidor de Dassoval. Então, a gente pode calcular o RA, mais uma vez, como V dividido por I, e agora a gente vai ter os 50 mV dividido por 1 menos 0,001 amperes. 0,001 é igual a 1 mA. E o nosso RA vai passar a valer 50,05 miliohms.
Dando continuidade à resolução desse exercício, vamos para a letra C. A letra C nos pergunta qual é a resistência adicionada ao circuito quando o amperímetro de 10 mA é inserido para medir a corrente. O amperímetro de 10 mA está fazendo referência à letra A que a gente resolveu no slide anterior, que a letra A tinha o nosso amperímetro de medição máxima de 10 mA. Quem está nos perguntando, na verdade, é qual vai ser a resistência equivalente de todo esse conjunto do nosso amperímetro de D'Arsonval visto por esses terminais aqui. Então, qual é a resistência equivalente que esses terminais vão estar enxergando desse conjunto todo, que vão ser esses terminais que vão ser conectados no circuito onde a gente quer medir a corrente. A gente pode resolver isso se a gente souber qual é o valor, qual é um determinado valor de corrente que flui por esses terminais. Então, que sai de um desses terminais aqui e chega no outro, para um determinado valor de queda de tensão entre esses terminais, já que a corrente e a tensão são proporcionais. A gente sabe que quando a corrente for máxima, que quando a gente tiver uma corrente máxima de 10 mA fluindo de um terminal para o outro, a gente vai ter 50 mV de queda de tensão no medidor de D'Arsonval. Então, a gente também vai ter 50 mV sobre essa resistência RA, de forma que a gente vai ter 50 mV sobre esses dois, uma diferença de 50 mV entre esses dois terminais. Isso porque todo esse conjunto aqui tem paralelo com esses terminais, certo? Então, a gente pode calcular a nossa corrente, a gente pode calcular a nossa resistência equivalente, a gente pode calcular qual é essa resistência adicionada ao circuito, usando esses dois valores, a nossa corrente de 10 mA e essa queda de tensão de 50 mV. Ou seja, a gente vai ter que essa resistência adicionada, que eu chamei aqui de RM, vai ser igual a 50 mV dividido por 10 mA, que é igual a 50 ohms. E por último, vamos para a letra C, que a letra C pede para a gente repetir. Vamos para a letra D, desculpa, a letra D pede para a gente repetir a letra C, mas agora para o amperímetro de 1 A, que é aquele amperímetro lá da letra B. E vai ser exatamente a mesma coisa. Só que agora, quando a leitura máxima, agora a nossa leitura máxima vai ser de 1 A. E vai ser quando fluir 1 A de um terminal para o outro que a gente vai ter essa queda de tensão de 50 mV entre esses dois terminais. Então, a gente vai passar a ter Rm igual a 50 mV dividido por 1 A, que é igual a 0,05 ohms. Assim, nós resolvemos o exercício desse vídeo. Como vocês puderam ver, é um exercício que a gente resolve bem rápido. E vamos lá para o próximo vídeo com resolução de exercício também.